Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de uma única regra, mas que é talvez a mais perigosa de todas quando o assunto é poder. Ela vem do famoso livro As 48 Leis do Poder, de Robert Greene. É a lei número 1. Nunca ofusque o mestre. E a nossa missão aqui é tentar entender essa lei na prática, sabe? Olhando para duas histórias do passado que são, assim, inacreditáveis. De um lado, a história de quem quebrou a regra e se deu muito, mas muito mal. E do outro, a de quem seguiu a risca e chegou ao topo. A grande pergunta é: o que essas intrigas de séculos atrás, com reis e gênios, realmente nos dizem sobre o mundo de hoje? O corporativo, a política. Olha, eu diria que elas nos ensinam tudo, mas com aviso. O princípio por trás da lei, a psicologia, a vaidade, a insegurança de quem está no topo, isso não mudou nada. É completamente atemporal. O que mudou, claro, foi a punição. Ah, sim. Hoje, você provavelmente não vai para uma masmorra para ofuscar o chefe. Mas sabe, pode ser demitido, isolado num projeto sem futuro, a reputação pode ser destruída nos bastidores, as consequências são mais sutis, mas o jogo, no fundo, continua mesmo. É um bom ponto. As armas são outras, mas a guerra é a mesma. Então vamos para o nosso primeiro campo de batalha, a França do século XVII. E o nosso personagem é Nicolas Fouquet, o super-ministro das finanças do jovem rei Luís XIV. A situação dele era delicada. Ele sentia que estava perdendo a confiança do rei e precisava de uma jogada de mestre para virar o jogo. E a grande ideia dele foi dar uma festa. Mas não era uma festa, né? A ideia era dar a maior, mais luxuosa e inesquecível festa que o mundo já tinha visto. Ele queria mostrar para o rei e para toda a nobreza o seu valor, seu bom gosto. As conexões deles. Exato. Era para ser a coroação dele como o homem mais indispensável do reino. E os detalhes são de cair o queixo. Primeiro, o local. O castelo dele, recém-construído, o Château de Vaux-le-Vicomte. Que dizem que era tão espetacular que o Palácio de Versalhes, que veio depois, foi basicamente uma cópia melhorada. Exatamente. A festa começou com um banquete de 7 pratos, com coisas que, nunca tinham sido vistas na França. Iguarias vindas do Oriente. E não era só comida. Ele contratou o dramaturgo Molière para escrever uma peça e estreá-la naquela noite. Com o próprio Molière atuando. Sim, e tinha música composta especialmente para o rei, uma queima de fogos que, segundo os relatos, iluminou o céu como se fosse dia. Ele pensou em tudo para impressionar. O erro fatal foi exatamente esse. Ele impressionou até demais. Na cabeça do Fouquet, ele estava dizendo: olha, meu rei, como sou competente, olha o que posso fazer pelo seu reino. Mas o que o jovem Luís XIV, o rei Sol, ouviu foi outra coisa, né? Completamente diferente. O rei olhou em volta e não viu uma homenagem a ele. Ele viu o ministro das Finanças com um palácio mais bonito que o dele. Dando uma festa melhor que qualquer uma que ele já tinha dado. Exato, e sendo elogiado por todos. Os nobres estavam maravilhados com o Fouquet, o anfitrião, não com o rei, que era o convidado de honra. Cada elogio ao Fouquet era uma alfinetada no ego gigantesco de Luís XIV. E a reação do rei não demorou. Foi imediata. No dia seguinte, ele enviou o D'Artagnan, o famoso chefe dos mosqueteiros, para prender o Fouquet. E a acusação oficial, claro. Desvio de dinheiro do tesouro. Mas todo mundo na corte sabia qual era o verdadeiro crime. O crime foi de lesa-majestade. Não contra a coroa, mas contra a vaidade do rei. E a punição foi exemplar. Fouquet foi condenado e passou os últimos 20 anos da vida dele trancado numa fortaleza, em confinamento solitário. 20 anos, por causa de uma festa. É inacreditável. Mostra o quão frágil pode ser o ego de alguém no poder. E o mais irônico vem depois, né? O que o rei fez em seguida. Essa é a chave para entender a psicologia da coisa toda. Luís XIV não só se livrou de Fouquet. Ele contratou os mesmos arquitetos, os mesmos paisagistas e artistas que trabalharam para o Fouquet e os colocou para construir Versalhes, um palácio ainda mais grandioso. E lá, ele deu festas ainda mais extravagantes pagas com o dinheiro do reino. A mensagem era clara. Só pode haver um sol no céu.
e esse sol sou eu. Ele basicamente cooptou o brilho de Fouquet e o tornou seu. Essa dinâmica é perversa, e a gente vê isso até hoje. Talvez não com reis, mas com, sei lá, fundadores de empresas, diretores de cinema. Exatamente. O engenheiro que cria o produto revolucionário, mas na festa de lançamento, quem leva todo o crédito é o CEO carismático. Se o engenheiro parecer mais genial que o mestre, isso pode criar um atrito perigosíssimo. É isso. Você pode ser a pessoa mais talentosa da sala, mas se a pessoa no poder se sentir diminuída por você, o seu talento vira uma ameaça, não um ativo. A história de Fouquet é um alerta extremo sobre isso. É uma história brutal. Um erro de cálculo que custou uma vida inteira. Fico pensando se alguém na história conseguiu fazer o oposto. Usar o ego do mestre a seu favor. Conseguiu. E o exemplo é brilhante, vem de um campo totalmente diferente, a ciência. Vamos para a Itália do início do século XVII, com Galileu Galilei. Galileu. Ele era um gênio, mas tinha um problema muito prático. Ele dependia de patronos, de nobres ricos que financiassem as pesquisas dele. Era uma vida de instabilidade, né? Sempre tendo que agradar para conseguir sobreviver. Pois é, ele precisava de uma estratégia melhor. E a grande chance dele apareceu quando ele apontou o telescópio para o céu e descobriu as luas de Júpiter, uma descoberta científica monumental. Mas o que ele fez com ela foi uma jogada de mestre em relações públicas. Foi muito mais que isso. Foi uma aula de psicologia do poder. Em vez de simplesmente publicar um artigo dizendo "descobri 4 novas luas", ele transformou a descoberta numa homenagem cósmica. Uma homenagem? Para a família Médici, a dinastia mais poderosa de Florença e os principais patronos dele. Pera um pouco, isso soa um pouco bajulador, não? Ele basicamente usou a ciência para massagear o ego dos Médici. Cadê a integridade científica? Aí é que está a genialidade. Galileu não inventou nada. A descoberta era real. A genialidade foi no marketing da descoberta. Ele enquadrou de uma forma que engrandecia o patrono. Pensa nos detalhes. O planeta era Júpiter, o rei dos deuses, que já era associado ao poder dos Médici. Certo. O número de luas que ele descobriu, 4, era exatamente o número de filhos do grão-duque Cosme II. Ah, agora estou entendendo a jogada. E ele foi além. Ele escreveu para os Médici dizendo que, assim como essas 4 luas giravam eternamente ao redor de Júpiter, os 4 filhos giravam em torno do patriarca da família. Ele estava dizendo que os próprios céus estavam confirmando a glória e a centralidade da família Médici no universo. Nossa. Ele não diminuiu a descoberta dele, ele a tornou ainda maior ao associá-la ao poder dos seus mestres. Então, em vez de se sentir ofuscado pela inteligência do Galileu, o grão-duque se sentiu glorificado. Ele era parte da descoberta. Exatamente. O nome da família dele estava literalmente escrito nas estrelas. E qual foi o resultado? Ele conseguiu o que queria. Galileu foi nomeado matemático e filósofo oficial da corte dos Médici, com um salário altíssimo e estabilidade para o resto da vida. Ele nunca mais precisou implorar por dinheiro. A comparação é clara. Totalmente. Fouquet usou o talento para se exibir e acabou na prisão. Galileu usou o talento para fazer seu mestre parecer mais brilhante e garantiu sua carreira. Então, trazendo isso para hoje, a lição não é esconder seus talentos. Não. É apresentá-los de uma forma que o seu superior sinta que o seu sucesso reflete bem nele. É tipo dizer, olha que resultado incrível que a gente conseguiu sobre a sua liderança. É a arte de garantir que os louros sejam compartilhados, mesmo que o trabalho tenha sido todo seu. É fazer o mestre se sentir como um patrono visionário e não como um espectador invejoso do seu brilho. Ok, os exemplos são muito claros, mas o livro vai além e extrai algumas regras mais sutis disso. Uma delas me chamou muita atenção. É o perigo de ofuscar alguém, até mesmo sem querer, apenas por ser quem você é. E a história que ilustra isso é particularmente trágica. É de Astor Manfredi, um jovem príncipe italiano, lá por volta do ano 1500. Ele era descrito como carismático, amado pelo povo, incrivelmente belo. O problema dele começou quando a cidade dele foi conquistada pelo infame Cesare Borgia.
Manfred não fez nada para provocar o Borgia. Ele não deu uma festa, não se exibiu. Ele só existia. Exato. Mas a sua popularidade natural, o seu carisma, o seu brilho, fizeram com que Borgia, um homem notoriamente vaidoso e inseguro, se sentisse ameaçado. Ele não suportava comparação. A simples presença do Manfred diminuía o Borgia. Aos olhos dos outros e, pior, aos seus próprios olhos. A solução do Borgia foi tão cruel quanto simples. Ele inventou uma acusação, mandou prender o jovem príncipe E... Um ano depois, o corpo de Manfred foi encontrado no rio. Ele foi eliminado não por algo que fez, mas por algo que ele era. Isso é aterrorizante, porque nos diz que, às vezes, mesmo que você jogue pelas regras, você pode ser punido só porque a sua luz incomoda a insegurança de outra pessoa? Exato. Como se defender de algo assim? O argumento do livro é que a defesa é a percepção. É preciso aprender a identificar o que ele chama de monstros de vaidade. Monstros de vaidade. Pessoas tão inseguras que qualquer brilho perto delas é visto como um ataque pessoal. Se você identificar alguém assim numa posição de poder acima de você, a recomendação é brutalmente pragmática. E qual é? Ou se afaste, ou diminua deliberadamente suas qualidades quando estiver perto dessa pessoa. É uma questão de sobrevivência. É uma escolha terrível. Ou fugir ou se apagar. E isso nos leva à segunda regra perigosa. A de se acomodar com o favoritismo. De achar que a sua posição está garantida. Sim, e aqui a gente vai para o Japão do século XVI, com a história de Sen no Rikyu, o grande mestre da cerimônia do chá. Ele era mais que um funcionário, era um confidente, um conselheiro do homem mais poderoso do Japão, o Lord Hideyoshi. Ele tinha um status quase intocável. Ele chegou ao topo. E, pelo visto, ficou confortável demais lá em cima. Exatamente. Rikyu cometeu um erro que parece sutil, mas foi fatal. Ele encomendou uma estátua de madeira de si mesmo, em tamanho real. Ok. Usando sandálias um privilégio da nobreza, e a colocou no portão principal do templo mais importante do palácio. Uau! Todos que entravam, incluindo a realeza, tinham que passar por baixo da estátua dele. Isso é uma demonstração de ego e tanto. Para o Hideyoshi, foi um insulto intolerável. Foi um sinal de que Rikyu tinha esquecido seu lugar. Ele começou a agir como se sua posição e seu status fossem um direito adquirido pelo próprio mérito e não um presente, uma concessão do seu mestre. Ele se viu como igual. Exato. Ou pior, e esse erro de cálculo sobre a origem do seu poder custou a vida dele. Hideyoshi ordenou que ele cometesse suicídio. É a mesma lógica do Fouquet, mas de uma forma mais simbólica. Ambos esqueceram que o poder que eles tinham era um empréstimo, não uma posse. Perfeito. E o dono do poder veio cobrar a dívida. A lição é: nunca tomar sua posição como garantida. A mão que te eleva é a mesma que pode te esmagar. Ok, até agora a mensagem parece ser: seja discreto, faça seu chefe parecer bem, não chame muita atenção, lembre-se do seu lugar. Mas isso não é uma receita para mediocridade? Para nunca mostrar seu verdadeiro potencial? A lei não tem nenhuma exceção. Tem. E a parte mais arriscada e maquiavélica de todas. O livro aponta uma situação muito específica em que ofuscar o mestre não só é permitido, como é a jogada correta. E quando seria isso? Quando o seu mestre é uma estrela cadente. Uma estrela cadente. Se a pessoa no poder está claramente enfraquecida, perdendo apoio, cometendo erros, em declínio, não faz sentido afundar com o navio. Nesses casos, prender o seu brilho a uma força em decadência é um erro estratégico. Então é uma questão de timing. É saber a hora de pular fora e talvez até de dar um empurrãozinho. Exatamente. A chave é avaliar a força do mestre com uma precisão cirúrgica. Se ele ainda estiver firme, mesmo que você se ache mais competente, a recomendação é ter paciência. A oportunidade vai chegar. O poder é cíclico. Mas se ele já estiver cambaleando, superá-lo em habilidade, carisma ou competência em momento-chave pode acelerar a queda dele e posicionar você como o sucessor natural. Mas e o risco de parecer um traidor? Isso não pega mal? O risco é enorme, por isso a nuance é importante. Se o mestre está tão fraco que vai cair de qualquer jeito, às vezes é melhor só deixar a natureza seguir seu curso.
Agir diretamente pode fazer você parecer cruel ou ambicioso demais aos olhos dos outros, o que pode te prejudicar no futuro. É um cálculo de risco e recompensa de altíssimo nível. Não é para amadores. Faz sentido. É um jogo de xadrez de longo prazo. Então, recapitulando essa nossa viagem pela primeira lei do poder, vimos como uma festa espetacular levou um homem à prisão perpétua, e como alinhar planetas e estrelas garantiu a carreira de outro. Vimos que até o brilho natural pode ser perigoso perto da pessoa errada, e que o conforto do topo pode ser uma armadilha mortal. No fim das contas, o que fica claro é que essa lei é menos sobre talento e mais sobre a gestão da psicologia humana. É sobre entender que as hierarquias de poder raramente são puras meritocracias. Elas são ecossistemas complexos de ego, insegurança, vaidade e medo. E a arte de navegar nesse ecossistema é fazer com que as pessoas acima de você se sintam inteligentes, seguras e brilhantes na sua presença. É uma ideia poderosa e um pouco desconfortável, sejamos honestos. E essa nossa conversa toda me deixa com uma última questão, um pensamento para levar daqui. O livro nos dá um manual de sobrevivência e ascensão, gerenciando o ego dos outros. Mas o que acontece quando a gente internaliza demais essa tática? Em que ponto diminuir a própria luz para agradar o poder deixa de ser uma estratégia e começa a corroer quem a gente é de verdade? O nosso próprio potencial. É uma linha muito tênue entre a inteligência social e a autossabotagem. Uma questão para se pensar.